Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, por vir cá e pela sua exposição claríssima das questões que estão a ser debatidas neste momento na União Europeia e que, obviamente, a Portugal interessam imenso, por motivos óbvios. E eu gostaria de começar por, clarificar que nós reconhecemos que vivemos um quadro muito desafiante em termos de finanças na União Europeia, pela saída do Brexit. O Sr. Deputado referiu aqui, e muito bem, que existirá uma diminuição dos recursos que são, porque o Reino Unido é um contribuinte líquido, em cerca de 10 mil milhões de euros por ano, e, portanto, isso causará certamente uma questão que terá de ser resolvida nas finanças da União Europeia, e também porque existem prioridades, e que são prioridades, efetivamente, que o PSD reconhece como sendo muito importantes e que devem ser intensificadas na segurança e defesa, inovação e também nas questões relacionadas com a cidadania, por exemplo, com o programa Erasmus. E tudo isso vai ser desafiante, mas não será seguramente mais desafiante do que a situação que viveu o anterior governo, quando, num quadro de financiamento, quando foi negociado o quadro de financiamento 2014-2020, a União Europeia ainda não tinha saído da crise em que se encontrava. Em Portugal, especificamente, a credibilidade do país tinha sido muito afetada, para dizer de uma forma suave, pela situação de pré-bancarrota que obrigou a um resgate, e essa credibilidade estava apenas a começar a ser recuperada nessa altura. E mesmo assim, nestas circunstâncias que foram extraordinariamente difíceis, Portugal conseguiu garantir um envelope financeiro de cerca de 30 mil milhões para o período 2014-2020, distribuídos fundamentalmente, como sabe bem, pela política de coesão e pela agricultura. Agora, o que nós esperamos neste momento, por parte do Governo, e pergunto a sua opinião sobre se considera razoável, é que o Governo consiga, no mínimo, igualar este pacote financeiro, idealmente consiga até ultrapassar. É uma questão que nos parece, para além de ser importantíssima, parece-nos perfeitamente realizável, porque as circunstâncias específicas de Portugal, neste momento, graças ao trabalho do anterior governo, são muito diferentes do que eram quando o financiamento foi negociado em 2013. Em segundo lugar, Sr. Deputado, queria referir também, porque falou um pouco sobre isto, e eu gostava de saber se considera possível, e se poderia desenvolver um bocadinho, se será possível aumentar os recursos da União Europeia, minimizando, dentro das possibilidades, a carga sobre as famílias e as empresas. Porque é um facto que, e referiu a alguns casos de possíveis ganhos de eficiência, por exemplo, será o caso das receitas dos recursos relacionados com o IVA e também na própria forma como é realizada a despesa a nível da União Europeia, mas o que é um facto é que as empresas e os cidadãos, numa conjuntura política em que a União Europeia tem sido frequentemente atacada por partidos que por natureza não apreciam a União Europeia, e estamos a falar de eleições, dos resultados de eleições em outros países europeus, mas até partidos que estão dentro do Parlamento português, e, portanto, numa circunstância em que, efetivamente, a União Europeia está num processo de reflexão sobre quais são as suas prioridades e como deve funcionar no futuro, parece-lhe possível aproveitar este quadro de financiamento para repensar precisamente isto. Como é que podemos ter ganhos de eficiência nos recursos que são utilizados para a União Europeia e ganhos de eficiência na forma como a despesa se faz nos países, uma vez aprovados este quadro de financiamento. E depois uma última pergunta muito rápida, para me manter dentro dos meus limites. O Parlamento Europeu efetivamente aprovou, e eu li com atenção o relatório do Parlamento Europeu, aprovou um aumento, ou um desejo de um aumento dos recursos para 1,3% do rendimento nacional bruto. Muitos países, o debate que se tem assistido, ou pelo menos o primeiro debate que aconteceu logo em fevereiro, o debate parece ter resultado no facto de alguns países não quererem aumentar as suas contribuições, alguns contribuintes líquidos não o desejam fazer,
Não é o caso da Alemanha, por exemplo, que já anunciou que vai aumentar que está disponível para aumentar os seus contributos, mas como é que é possível compatibilizar então este desejo de aumento e um desejo de aumento que é razoável, tendo em consideração todas as questões que temos falado e em particular as novas prioridades, mas como é que é possível compatibilizar esse aumento com esta dificuldade de alguns países de mostrarem menos empenho em aumentarem os contributos? Muito obrigada.